7 horas e 35 minutinhos. E aí, nesta terça-feira que está começando, eu quero te fazer uma pergunta. Você está preparado emocionalmente para os desafios que a vida traz? Por exemplo, desde uma entrevista de um emprego a um relacionamento, viajar sozinho, já imaginou? Está preparado para isso? Morar fora, por que não? Mudar de trabalho. Será que a gente está preparado para isso? Às vezes a gente acha que sim. Nós convidamos a psicóloga Fabiana Barcelos, que inclusive sugeriu esse tema para a gente. Fabiana, obrigada por ter vindo, que saudade que eu estava de você, viu? Parece uma pergunta tão óbvia, mas na verdade não. Quando é que a gente percebe que nós não estamos preparados emocionalmente para esses desafios? Então, Mônica, é difícil até sentar aqui. Eu, como profissional, né, eu sinto medo de estar aqui. O medo da exposição, o medo da crítica, do julgamento, né? Antes eu tinha um medão, agora aí depois eu tive um medo, agora um medinho, né? E aí, o que faz eu sentar aqui nesse sofá? O que os profissionais de saúde, muitos deles também, devem ter esse medo da exposição? É porque eu também me lembro da minha competência, da minha habilidade para estar aqui. Do meu conhecimento, da minha habilidade em transformar a complexidade do que eu estudo em algo simples para as pessoas entenderem, né? Então, quando eu estou ancorada nos meus recursos, naquilo que eu tenho, o medo também se torna um recurso para mim. O medo me ajuda a me preparar melhor, inclusive, para enfrentar os desafios. Então, quando a pessoa ela vai para o desafio vazia de recurso, quando ela não está conectada com o que ela tem de melhor, ela se sente despreparada. Então é você conseguir recursos. Eu me preparo trazendo os recursos, seja para entrevista de emprego, seja para dar uma entrevista, para entrar num relacionamento. Sim, isso? Sim. Eu verifico todos os recursos que eu tenho, a experiência que eu tenho, né? O medo, ele na verdade é um grande parceiro nosso. A gente só precisa ajustar o volume dele. Se o medo fala muito alto, ele cala a minha voz. Ele me impede. Então, quando que eu sei que eu preciso buscar ajuda? Quando o medo está desproporcional à situação. Então, eu gosto muito de lembrar do nosso histórico dos homens das cavernas, né? Os nossos ancestrais. Quando o medo era disparado neles, era porque eles estavam diante de um leão, por exemplo. Então, eles tinham que ir para a luta ou para a fuga. E o medo ali garantia a sobrevivência deles. Só que hoje, muitas vezes, esse mesmo medo é descarregado numa entrevista de TV, por exemplo, numa palestra, numa entrevista de emprego, num relacionamento. Então, esse medo ele é desproporcional. Quando eu percebo que esse medo está fora do aqui e agora, da realidade, é porque eu não estou olhando para a situação em si. Eu estou olhando só para o meu mundo interno. Eu estou olhando para os meus traumas, eu estou olhando para as minhas experiências, para aquilo que o pessoal da minha família viveu. Então, eu não estou ancorada aqui no aqui e agora. São bloqueios que a gente tem e que nos fazem ficar parado e perder oportunidades a partir desse medo, Fabiana? Isso é o mais triste, né, Mônica? Eu vejo muitas pessoas me procurarem e elas têm todo um desenvolvimento técnico, teórico, tem todo um domínio disso, mas ela se sente bloqueada para conseguir superar esse desafio. E aí nós temos vários bloqueios, né, que podem impedir a pessoa de conseguir. A Fabiana trouxe para a gente, olha só, bloqueios individuais. Por exemplo, baixa autoestima, sentimento de não merecimento, sentimento de pequenez, traumas, como você trouxe, ganhos na situação, medo do sucesso. Esses bloqueios, às vezes, a gente não tem consciência deles, né? Como é que a gente percebe isso? Essa é a questão. Às vezes ele é muito profundo e muito assim, inconsciente mesmo. A pessoa não tem noção, né, que ela está vivendo isso. Por exemplo, o medo do sucesso, que é algo muito polêmico. As pessoas acreditam que elas têm medo do fracasso, têm medo da falência, né? E não, a maioria das pessoas tem medo do sucesso. Elas têm medo de se perder no sucesso. Quem sou eu com dinheiro, com poder, com visibilidade? Quem sou eu com a liberdade que o sucesso pode me trazer? Quem eu vou me descobrir estando nessa situação? Até porque também, Mônica, o sucesso é muito solitário. Né? Se você chegar numa mesa e a pessoa te perguntar como você está, estou bem, relacionamento está bom, os filhos estão bem, a saúde está ótima, financeiramente eu estou bem, realizada no trabalho,
acabou o assunto ali, eu já não tenho mais o que falar, né? Então, existem alguns movimentos que não são óbvios e a gente precisa questionar isso. Por exemplo, os traumas, né, que você trouxe. Existem os traumas individuais, que é da minha história. Então, se eu vivo algo parecido com aquilo que eu vivi no trauma, vem os gatilhos, que é tão falado hoje, né? Eu gosto muito de uma história de um rapaz que ele foi sequestrado. Ele foi colocado no porta-malas de um carro e no caminho para o cativeiro ele escutava uma música sertaneja e sentia o cheiro de gasolina. Isso ficou registrado. Ok, passou, foi liberado, aparentemente parecia que estava tudo tranquilo, mas ele estava andando na rua e escutou a música sertaneja. A mesma? A mesma. Automaticamente veio todo o pânico dele. Então, os traumas, eles são algemas que nos ligam ao passado. E aí, é aquela hora em que o medo é desproporcional. Eu estou na situação, mas eu não estou enxergando isso. Então, pode ser um trauma individual ou um trauma da família mesmo. Eu gosto muito também de pensar, sabe aquela chacina que aconteceu, acho que foi em Brasília, daquela família toda que morreu por causa de uma chácara, né? Sim. Se a gente for pensar assim, profundamente, sistemicamente, aquele sistema, as pessoas da família ou até os descendentes, eles podem criar um link muito inconsciente de dinheiro e dor. Então, eles podem acreditar, eles podem acreditar que se eles prosperam, eles podem morrer. Isso a nível muito inconsciente e profundo. Então, muitas vezes nós carregamos dores dos nossos ancestrais, do nosso sistema, sem nem ao menos saber da história. Mas isso nos impacta diretamente. E esses bloqueios só são descobertos num processo muito profundo terapêutico. De terapia, né? Deixa eu trazer aqui para você, olha, eu vivi esse medo. Aí, no caso, ela está contando aqui, olha, a questão de ela está com a mãe dela com Alzheimer. Isso tem a ver quando se trata de enfrentar os desafios da vida? Mas aí seria medo de quê? O mais interessante que eu acho de todas as perguntas que chegam para mim de medo é a pessoa ter clareza. Medo de quê? De quê? Fazer essa pergunta, né? E o que de pior pode acontecer se o que eu tenho medo aconteça? Porque às vezes o medo ele é muito fértil, né? Assim, as criações mentais são muito grandes no medo. Então, às vezes nós criamos fantasmas que de fato, quando aquilo acontece, o que eu tenho medo é até impossível de acontecer. Então, é muito importante a gente se perguntar o que de pior pode acontecer, se aquilo que eu tenho medo aconteça. Essa pergunta eu posso me fazer para qualquer desafio que me chegue? Qualquer desafio. É muito importante, Mônica, eu estar ancorada nos meus recursos, o que eu tenho de recurso para enfrentar a situação. E aí o medo se torna um grande parceiro, porque ele me ajuda a me preparar para eu enfrentar melhor esse desafio. Quando você fala de recursos, só para a gente encerrar, quando a gente fala de recursos, você diz, por exemplo, valores, princípios, o apoio emocional, o suporte daquelas pessoas que estão à sua volta, né? A sua vivência também, a sua busca pelo autoconhecimento. É isso. A minha bagagem, a minha experiência, os meus conhecimentos, as minhas habilidades, a minha riqueza interna, que todos nós temos. Quando nós estamos sustentados nisso, a gente tem muito mais força para chegar onde a gente quer chegar. Eu adorei essa conversa. Eu Por também. isso, eu te agradeço imensamente. Claro, vamos sempre voltar a falar sobre isso. Você falou a questão do merecimento. Muitas pessoas acham que não merecem o sucesso, a prosperidade, o amor, não é? É a famosa síndrome do impostor. Exatamente, que a gente precisa conversar aqui. Vamos falar mais sobre isso. Fabiana, que prazer te rever e muito obrigada por tudo que você você trouxe pra gente nessa manhã de terça-feira, tá? Obrigada, Flor. Essa é a Fabiana Barcelos, né? Ela que é psicóloga, trazendo pra gente essa questão, essa pergunta, aliás, duas perguntas que ficam para você. Você está preparado emocionalmente? Quais são os recursos que você tem? Já vou aumentar outra pergunta aqui, né? Que medo é esse que você tem? Medo de quê? Adorei isso, Fabiana. Obrigada, tá? Obrigada a você. Boa semana para você. Para você também. Obrigada.